Então, pessoal, olá, tudo bem? Vamos trabalhar hoje os pronomes relativos aqui, pessoal. Banca Quadrix, a banca que vai elaborar o concurso aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Vamos direto às questões. Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal. Vamos lá, pessoal, direto às questões aqui. Então, diz assim: o segmento, as quais reservam nas linhas 12 e 13, poderia ser flexionado no masculino singular. Por quê, pessoal? Porque aqui está no plural feminino, né? Ele quer no masculino singular. Caso em que passaria a se referir ao antecedente trabalho masculino na linha 12, sem que isso provoque mudança nos sentidos originais do texto. Vamos ver se isso é verdade. Vamos aqui nas linhas 12 e 13. Então diz assim: historicamente o trabalho da mulher camponesa não tem visibilidade e evidencia assimetrias importantes quando comparado ao trabalho masculino, as quais reservam, pessoal, as quais aqui está se referindo a assimetrias importantes, tá? Uma das características dos pronomes relativos é se referir a um antecedente, um termo anterior a ele, ok, pessoal? Na frase, no período. Então ele está perguntando se a gente pode mudar, né? Aqui, ó, em vez de colocar as quais, colocar o qual. Aí o qual estaria se referindo ao trabalho masculino. Olha só, que pode trocar, pode, ok? E estaria se referindo ao trabalho masculino mesmo, só que vai dar um problema gramatical e um problema de sentido. Por quê? Porque ele não falou que nós deveríamos mudar aqui também, deixar no singular, o qual reserva. Então, seria assim: evidencia assimetrias importantes quando comparado ao trabalho masculino, o qual reserva. Aí ele não falou que a gente deveria mudar aqui, mas nós deveríamos mudar com certeza, colocar tudo na concordância verbal correta. E ele não falou nada a respeito desta palavra reserva, o que deveria ser reserva, o qual reserva. Como ele não falou que ia mudar, aí está errado, tá? Por quê? Porque deveria mudar, seria reserva. Ao trabalho masculino, o qual reserva. Então ele não falou que tinha que mudar aqui, portanto, questão errada, ok, pessoal? Próxima questão. Diz assim: acerca da correção gramatical, da coerência e substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item. Eu posso trocar o que por onde ser na linha 20? Vamos ver, né? Que ele diz que vai manter a correção gramatical e a coerência, né? O sentido. Diz que vai manter. Vamos ver se vai mesmo, né? Olha só, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, realizou estudos que apontam o aumento de 27% das negociações de imóveis somente no primeiro trimestre de 2021. Vamos ver se a gente pode mudar esse que aqui por onde ser. Então, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção realizou estudos onde se apontam, pessoal, não pode, tá? Eu não posso trocar por onde ser. Por quê? Porque esse onde, ele aponta para um lugar, um local. E olha só, o termo anterior a ele, ao qual ele deveria se referenciar corretamente, não está correto, tá? Estudos, tá? Realizou estudos onde se apontam estudos, não é um local, não é um lugar. Então eu não posso usar o onde, porque onde tem que se referir a local. Ok, pessoal? Então não posso trocar o que por onde ser. Não posso, tá? Questão errada. Próxima questão, questão 3. Diz assim: como são questões de gramática aplicada ao texto, pessoal, já vamos direto para a questão. Não precisa ler o texto todo, que é perda de tempo. Então, olha só. A correção gramatical e os sentidos do trecho na diligência e penetração com que principiou a tratá-los, linhas 2 e 3, seriam mantidos. Então, seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos, né? Que é a coerência. Se a gente trocasse o que por as quais. Vamos lá ver se isso é correto, se essa afirmação é correta. Linhas 2 e 3, olha só.
Aí você lê sempre do começo do período, tá? Para entender melhor. Era a vez da terapeuta. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Vamos ver se a gente pode trocar por as quais, ok? Olha só, excedeu-se ainda na diligência e penetração com as quais principiou a tratá-los. Então podemos trocar esse que aqui por as quais. Tranquilo, porque principiou a tratá-los com diligência e penetração. Tá ok? Então, essas quais aqui está se referenciando a diligência e penetração. Tá ok? Pode ser o que ou pode ser as quais. Correta a questão, ok, pessoal? Posso trocar sim o que pelas quais neste caso, tá? Porque não é sempre, tá? Questão 4, pessoal, vamos lá. Então diz assim, ó, com relação à ortografia oficial, a correção gramatical e as coerências das substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados, julgue o item. Então ele está perguntando simplesmente se eu posso trocar esse que por onde, se eu posso trocar esse segundo por de acordo com e se vai manter a correção gramatical, ortografia oficial e o sentido do texto, ok? Vamos ver. Então diz assim, ó. Estão sendo pensados projetos estruturantes como portos, estradas, ferrovias, usinas de geração de energia que... Pessoal, esse que aqui está se referindo a qual antecedente? O que está se referindo a este antecedente aqui, ó. Projetos estruturantes, ok? Então, esse que está se referindo a projetos estruturantes. Pessoal, projetos estruturantes não é um local, então eu não posso trocar esse que aqui por onde, porque onde vai se referenciar ao local. Projetos estruturantes não é um local. Tranquilo? Questão errada. Então, se você já percebeu que está errado, aí para você resolver a questão rapidíssimo, sem enrolação, não vai nem ver a outra parte. Se essa parte aqui está errada, esse aqui é por onde, então nem precisaria analisar a segunda parte, mas vamos analisar aqui por uma questão didática, ok? Mas na hora da prova, você achou o erro, já marca errado, ok? Então vamos aqui. Pessoal, esse segundo é uma conjunção subordinada adverbial conformativa, de acordo com também. É uma conjunção subordinada adverbial conformativa. Posso trocar uma pela outra? Em tese pode, mas vamos ver no texto aqui, né? Olha só. Segundo Carlos Duarte. De acordo com Carlos Duarte. Esta parte aqui está correta. Por quê? Porque eu troquei uma conjunção subordinada adverbial conformativa, segundo, por uma outra. Aqui no caso não é uma conjunção, é uma locução adverbial subordinada conformativa. Pode, tranquilo, tá, pessoal? Mas essa primeira aqui não pode. Porque onde dá ideia de local, se eu colocar onde aqui em vez do que, eu não estaria me referenciando a um local. Projeto estruturante não é local. Por isso, questão errada. Próxima questão, 5. Diz assim. A expressão pronominal, a qual, na linha 6, refere-se a. Então, vamos ver, né? Linha 6. Diz assim. Então, vamos ler do começo do período sempre, tá? Para ficar melhor para entender. Homem do seu tempo, a racional segunda metade do século XIX, ele foi marcado por sua época, sobre a qual... Pessoal, sobre a qual está apontando para quê? Marcado por sua época. Então, está apontando para época. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Então, a qual está apontando para
época. Qual é a resposta aqui? Letra D. Tranquilo, pessoal? Então, quando você já marcou a questão aqui, passa para frente, nem vai responder as outras, tá? Nem vai considerar os outros itens, né? Questão 6. Só para o vídeo não ficar muito longo, ok? Sem alteração dos sentidos do texto, seria gramaticalmente correto substituir os termos nos quais pelo vocábulo. Então, nos quais, vamos aqui na linha 2. Então, diz assim, ó, nos jardins aprazíveis de sua casa na rua Charles Du Bois, em Amiens, nos quais. Pessoal, nos quais está se referindo a qual termo antecedente aqui? Nos jardins aprazíveis da sua casa. Ok, pessoal? Está se referindo a este termo aqui, então. Nos jardins aprazíveis de sua casa. Nos quais está referindo a esse aqui. Então, qual é a resposta? Substituir nos quais por. Vamos ver aqui só para confirmar. Pessoal, nos quais eu posso substituir por onde, né? Por que que a gente pode substituir por onde? Porque os jardins aprazíveis de sua casa é um local, né? Um local, um lugar. Então eu posso colocar onde aqui, ó. Em vez de colocar nos quais, eu coloco onde. Pode ser, não pode? Tranquilo, olha só, vamos substituir para você ver. Vamos colocar aqui. Em vez de nos quais, vamos colocar onde. Vamos colocar aqui. Onde? Tranquilamente nós podemos fazer isso. Ok, pessoal? Por quê? Porque nos quais se refere a jardim e jardim, nos jardins isso é um local, tá? Jardins é um local. Então eu posso colocar tranquilamente, ok? Como é que ficaria? Vamos colocar a frase toda aqui. Vai ficar assim. Vou deixar aqui do lado. Vamos colocar a frase toda para você entender melhor. Nos jardins aprazíveis de sua casa na rua Charles Du Bois, em Amiens. Aí, ao invés de colocar nos quais, a gente coloca onde, né? Onde passeava religiosamente. Tranquilo, eu posso colocar onde, porque onde vai ter qual o antecedente de onde? Jardins aprazíveis. Nos jardins aprazíveis de sua casa é um local. Tranquilo, pessoal? Posso trocar por onde tranquilamente, tá? Próxima questão 7, né? Então vamos aqui. Quando diz assim, considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item. Posso trocar o onde por cujo? Geralmente não, né, pessoal? Porque onde se refere a lugar, ele tem um antecedente que é um lugar, um local, e cujo dá a ideia de posse. Então eu não posso trocar uma ideia de lugar por uma ideia de posse, não tem nada a ver. Ok? Por exemplo, onde referencia-se a um antecedente, um lugar. A cidade onde moramos é linda, é um lugar, tá? A cidade na qual moramos é linda. Cujo referencia-se a posse, né? Então, por exemplo, você coloca assim: aquela matéria
cujos cálculos são difíceis, é física quântica. Então, olha só a matéria, cujos cálculos são difíceis, é física quântica. Ok, pessoal? Então, os cálculos da matéria física quântica são difíceis. De qual matéria que eu estou falando? Física quântica. O professor cuja matéria é a mais complexa não compareceu à reunião. Ok, pessoal? Então a matéria do professor é a matéria mais complexa, né? Próxima questão, 8. Diz assim: estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se substituísse. Pode vir como? Ou poderá transformar em. Pessoal, aqui, por exemplo, nem precisaria ler o texto, mas vamos ler aqui, né, para você ver. Olha só. Linha 9. Então diz assim: pode vir como. Aí eu posso trocar por poderá se transformar-se. Essa construção aqui está errada, tá, pessoal? Poderá se transformar-se. Não existe isso aqui, tá? Que tem consequências. Linha 9 por cujas consequências surgem, né? Então vamos ver aqui, ó. Linha 9. Que tem consequências, cujas consequências surgem. Então olha só. Esse consumo pode vir como um remédio assintomático, que tem consequências. Então, consequências do consumo, né? Então pode ser cujas consequências, porque é consequências do consumo, como se fosse uma ideia de posse, ok? Letra B de bola. Aí, pessoal, no concurso você já achou que estão corretas, tem certeza, pula para frente, tá? Não fica analisando as outras, porque você vai perder tempo, muito tempo. Acertou, tem certeza, pula para frente, ok? Mas aqui por uma questão didática eu vou falar porque que as outras estão erradas, tá? Mas na hora do concurso você marcou a questão, já está certo, pula para frente, para outra questão, tá? Não perde tempo não. Mas aqui como é aula, né, a gente tem todo o tempo do mundo, então vamos lá. Na linha 12 eu posso trocar por tem? Linha 12. Há quem diga. Então, pessoal, eu poderia até trocar por tem, mas sem acento, e ficaria um português assim, popular, não seria um português culto, não seria gramática culta, tá? E aí você não ganharia muitos pontos na redação, porque você tem que colocar um português padrão. Então, como é que você escreve? Há quem diga que uma dose de vinho seria o mais correto. Se você não lembra como é que é a forma correta na redação, você não vai deixar de escrever. Escreve do jeito que você sabe. Então, ó, tem quem diga que um copo de vinho, ó, há quem diga que uma dose de vinho, né? Estaria correto isso aqui? Estaria, né, pessoal? Mas, olha só, quem vai ganhar mais pontos é quem escreve assim, ó. Há quem diga. Ou então, quem escreve assim, tem quem diga. É claro que vai ganhar mais pontos na redação quem escreveu assim, ó. Há quem diga que é um português de norma padrão. E aqui é um português popular. Português que não é padrão, né? Quem vai ganhar mais pontos é quem escreveu assim. Há quem diga, ok, pessoal? Mas esse tem aqui, ó, com acento aqui, no começo da frase, tá errado, tá? Olha só, cujo consumo eu posso trocar por que eu consumo.
cujo dá ideia de posse, né? Então vamos ver na linha 17 aqui, ó, cujo consumo por que eu consumo, linha 17. Olha só, vamos ler desde o começo do período. O professor explica que as populações de baixa renda do sexo masculino e de maior idade são os principais alvos do tabagismo, diferentemente das bebidas alcoólicas, cujo consumo das bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas são consumidas. Cujo consumo ele está falando aqui, ó, para trocar por que eu consumo. Não pode, né, pessoal? Porque cujo é a ideia de posse, esse que aqui não está dando ideia de posse. Se evite por sejam evitados, né? Linha 34. Vamos ver, né? Linha 34. Então diz assim: pode amenizar o estresse diário para que se evite o consumo de bebidas alcoólicas. Pessoal, se evite o consumo. Então o consumo está no singular. Então eu não posso colocar uma coisa que está no singular para o plural, senão vai mudar o sentido, vai incorrer em incorreção gramatical. Ok, pessoal? Próxima questão. Direto aqui na pergunta. Julga o item no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada um dos trechos destacados do texto. Então diz assim: para a plantação de lavoura e pastagens, o que resultou na ampliação da área produtiva e nos níveis de produtividade da agropecuária. Linhas 27 e 28. Ele está perguntando se a gente pode reescrever esse trecho assim, ó, em direção à plantação de lavouras e pastagens. Vamos ver aqui nas linhas 27 e 28. Diz assim, ó: dessa forma, foi evitada a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária, com o consequente aproveitamento das áreas degradadas, encapoeiradas, que foram destocadas, limpas, tratadas e decompostas para a plantação de lavoura e pastagem. Pessoal, para a plantação de lavouras e pastagens, para a plantação de lavouras e pastagens. Isso aqui, pessoal, é uma oração subordinada adverbial final, ok, pessoal? Por quê? Porque foi o objetivo, né, abertura de novas áreas para agricultura e pecuária, aproveitamento das áreas degradadas, tudo isso aqui. Qual foi o objetivo de fazer tudo isso? A finalidade foi para a plantação de lavouras e pastagens. Então isso aqui é uma oração subordinada adverbial final. Quando ele diz assim, em direção à plantação de lavouras, isso aqui já é um outro tipo de oração. Se colocar assim, ó, aqui, ó, para a plantação de lavouras, se você colocar assim, em direção à plantação de lavouras, já é um advérbio de direção, para onde ele está indo, e não de finalidade, ok, pessoal? Finalidade é uma coisa, e em direção é movimento, né? Adjunta adverbial de movimento, ok? E aqui é uma oração subordinada adverbial final. Então, questão incorreta, ok? Questão 10. Diz assim: a respeito da correção gramatical e da coerência das substituições propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item. Que exigiu por o qual. Eu posso trocar esse que por o qual? Vamos ver aqui, né, na linha 20, se pode ou não. Então diz assim: segundo ele, com o aumento da procura da carne de Rondônia, a agropecuária tradicional passou por uma grande transformação que exigiu
o emprego de tecnologia reprodutiva. Esse que aqui, pessoal, ele está se referindo à transformação, ok? Então eu posso trocar por o qual. Pessoal, olha só, vamos colocar esse pedaço aqui só para você perceber direitinho. Não pode, tá? Já vou dizer aqui que está errado. Então, olha só, vamos colocar aqui, segundo ele, o aumento da procura de carne de Rondônia agropecuária tradicional passou por uma grande transformação. Que exigiu o emprego de tecnologia reprodutiva. Até aqui. Então vamos trocar esse que aqui por o qual. Pessoal, esse que ele está se referenciando à grande transformação. Passou por uma grande transformação que exigiu um emprego de tecnologia reprodutiva. Essa grande transformação. Então, o que? Vamos colocar aqui bem claro aqui e objetivo. Que está se referindo a uma grande transformação. Então, ficou bem claro aqui agora que esse que está se referindo a uma grande transformação. Tranquilo, pessoal? Então, grande transformação, palavra feminina, né? Então, não posso colocar aqui, ó, que exigiu. Aí ele está falando que eu posso colocar assim, o qual exigiu. Não, o qual não. Porque a palavra feminina, uma grande transformação. Qual seria o correto, professor Emílio Lopes? O correto seria a qual. Por quê? Porque a qual está se referindo a grande transformação. Grande transformação, né? É um sujeito feminino. Então, o certo seria esse aqui, ó. Ok? Segundo ele, o aumento da procura de carne de Rondônia, a agropecuária passou por uma grande transformação, a qual exigiu, então dessa forma aqui estaria correto. Ok? Então aí está errado, porque não pode colocar o qual, né? Teria que ser a qual, porque está se referindo a uma grande transformação. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a questão 11. Com relação à correção gramatical, coerência, substituições propostas para vocábulos e trechos destacados, julgue o item. Em que por cujos posso trocar e não vai acontecer nenhum problema gramatical e nem de sentido? Vamos ver, né? Linha 3. Em que por cujos. Então, aqui na linha 3, diz assim: Isso porque a cafeína contida em energéticos pode criar uma situação em que consumidores se sentem mais despertos e encorajados a beber mais álcool que o normal. Em que posso trocar por cujos. Situação em que
Pessoal, esse em que eu poderia trocar por na qual, né? Situação, na qual, né? Agora, cujos não. Porque a situação em que os consumidores é uma situação na qual os consumidores se sentem mais despertos. Não é uma situação cujos consumidores... Cujo dá ideia de posse. Aqui não está dando ideia nenhuma de posse. Tá ok, pessoal? Questão errada, ok? Porque em que significa na qual. E cujo significa posse. Próxima questão. 12, né? Então diz assim, pessoal, ó. Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita do trecho. É um mundo em que os adultos se preocupam mais em sobreviver do que em inovar. Linhas 25 e 26. Então, com relação à reescrita do texto. Mas essa reescrita está envolvendo pronomes relativos, tá? Então, vamos aqui na linha 25 e 26. Então diz assim, é um mundo em que os adultos se preocupam mais em sobreviver do que em inovar. Então a gente pode reescrever isso de qual forma? Olha só. É um mundo onde os adultos pensam mais em sobreviver do que em inovar. Pensar essa vírgula aqui não existe, tá? Está errada esta vírgula aqui. Por quê? Porque não tem. Ó. Seria assim, ó, é um mundo onde os adultos pensam mais em sobreviver do que em inovar. Não tem essa vírgula aqui, tá? Porque eles pensam mais em uma coisa do que em outra. E essas duas coisas têm que estar na mesma estrutura sintática aqui, ok? Eles pensam mais em sobreviver do que em inovar. Sem vírgula, não tem essa vírgula, ok? É um mundo em que os adultos preocupam-se mais em sobreviver em vez de inovar. Olha só, é um mundo em que... Pessoal, aqui não tem uma vírgula, então olha só. É um mundo em que os adultos se preocupam mais em sobreviver do que em inovar. Isso aqui, essa oração aqui, pessoal, está restringindo essa palavra mundo aqui, tá? Que tipo de mundo que é esse? É um mundo em que os adultos se preocupam mais em sobreviver do que em inovar. É um mundo específico, tá? E não tem essa vírgula aqui, porque essa vírgula aqui estaria dando ideia de oração subordinada adjetiva explicativa. Né? E aqui está dando ideia de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Estou restringindo esse mundo aqui, um mundo específico. E aqui eu estaria explicando esse mundo. Então, explicar e restringir tem sentidos diferentes, então não pode ser aqui, tá? Um mundo em que os adultos se preocupam mais em sobreviver do que em inovar. Olha só. Esse mais aqui, ó, é uma conjunção adversativa. Aqui não está dando ideia de adversidade, está dando ideia de troca, né? Uma coisa em vez da outra. E não tem essa vírgula aqui também, tá? Os adultos se preocupam... Não tem essa vírgula aqui também, tá, pessoal? Se preocupam mais em sobreviver do que em inovar no mundo. Inovar no mundo, não é inovar o mundo. E aqui na ideia original estava falando em inovar o mundo, não inovar no mundo. Olha só, é um mundo no qual os adultos preocupam-se mais em sobreviver que em inovar. Alternativa correta. E outro detalhe aqui, pessoal, esse mais aqui é um advérbio de intensidade, tá? Que é o que tem aqui na frase. E aqui nas orações aqui, ó, esse mais aqui é uma conjunção adversativa. Eu não posso trocar o advérbio de intensidade mais por uma conjunção adversativa. Ok, pessoal? Questão correta, letra E. Próxima questão. Diz assim... Na linha 24, a expressão o qual foi empregada em substituição ao vocábulo que, para evitar referenciação à expressão assistência farmacêutica nacional. Pessoal, esse o qual aqui, realmente ele não vai apontar para assistência farmacêutica nacional, por quê? Porque o qual é masculino, e a assistência farmacêutica nacional
é um substantivo feminino, ok? Mas vamos ler o texto só para confirmar, ok? Linha 24. Então, a expressão o qual foi empregada em substituição ao vocábulo que. Linha 24. Então, olha só. Vamos aqui dessa parte aqui, ó. Mediante a portaria MS-GM número 886, como modelo de farmácia no contexto da assistência farmacêutica nacional, o qual aqui, pessoal, está se referenciando a quê? Está se referenciando a este substantivo aqui, o qual abrange etapas do cultivo, coleta e processamento, armazenamento de plantas. O que abrange essa etapa de coleta, processamento e armazenamento de plantas? O Farmácia Vida. E o que é o Farmácia Vida? É um projeto, né? Está aqui no parágrafo anterior, está explicando que o Farmácia Vida é o projeto Farmácia Vida, ok, pessoal? Então, o qual abrange o cultivo, coleta e processamento e armazenamento de plantas. Esse projeto aqui, Farmácia Vida. Então, o qual está se referenciando ao antecedente aqui, ó, Farmácia Vida. Por isso que não pode ser a qual, porque se colocasse a qual, então o que, aí estaria se referenciando à assistência farmacêutica nacional. Mas ele queria se referenciar de propósito ao projeto Farmácia Vida. Ele colocou aqui, ó, o qual, ok, pessoal? Questão correta. Questão 14. Diz assim: a respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item. A substituição da expressão em que, na linha 43, pelo vocábulo onde, manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. E os sentidos do texto. Tá, vamos ver se está certo, né? Em que, por onde? Linha 43. Então diz assim. Vamos ler aqui, né? Ó. É o mesmo que continuar a fazer guerras, a aniquilar os outros humanos, a destruir o ambiente em que vive. Esse em que, pessoal, está apontando para onde? Para o ambiente, né? Esse em que está apontando para esta palavra aqui, ambiente. Destruir o ambiente em que vive. Então, o em que está apontando para o antecedente ambiente. Então, eu posso trocar por onde? O ambiente onde vive. O ambiente é um local, né? É um lugar, né? O ambiente no qual nós vivemos. Então, podemos trocar assim. Porque o em que pode se referenciar a um lugar, tá? Por exemplo, se você falar assim: o país em que moro é maravilhoso. E eu posso dizer também: o país onde moro é maravilhoso. Posso colocar o país em que moro. E posso colocar também o país onde moro. As duas formas estão corretas. Então, em que eu coloquei onde aí no lugar de em que, certinho aqui, pessoal. Próxima questão, 15. Diz assim: em relação ao texto e seus aspectos linguísticos, julgue o item. Aí diz assim: estaria mantida a correção gramatical do texto caso, no trecho, há condições hoje que favorecem. Linha 17. A forma verbal favorece estivesse flexionada na terceira pessoa do singular. Pessoal, favorecem, né? Elas favorecem. Né? Condições favorecem. Elas favorecem, ok?
Esse elas aqui, ó, é o que? Terceira pessoa do plural. Elas. Aí ele está falando se eu posso trocar pela terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ela. Ela favorece. A concordância verbal do sujeito com o verbo está correta aqui. Ela favorece. Então, eu posso trocar elas favorecem por... Lembrando que o sujeito aqui, pessoal, condições, né? Então, condições favorecem. E eu não posso dizer elas favorecem, né? Então vamos aqui, ó. Dada a possibilidade na gramática normativa de concordância do verbo com o pronome relativo que, né? Vamos ler aqui direitinho, né, pessoal? Vamos trocar para a terceira pessoa do singular, que é favorece. Vamos ver se fica correto, né? Então, olha só. Vamos aqui, ó. Segundo ela, isso depende da recuperação da economia como um todo. Há condições hoje que favorecem o investimento. Então, pessoal, não podemos trocar, né, a terceira pessoa do plural pela terceira pessoa do singular, tá? Porque senão você ia dizer assim, ó, olha só como é que ia ficar. Condições favorece. Isso aqui está errado. Condições favorecem. Questão errada. Próxima questão. Olha só, 16. Os pesquisadores criaram uma molécula de RNAM que contém instruções para produzir uma proteína chamada luciferase, que é bioluminescência, ou seja, que emite luz. 16 e 17. Há 3 ocorrências da palavra que, classificadas respectivamente como. Então ele quer que, porque o que, né, pessoal, tem várias funções sintáticas, né? Pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome demonstrativo, tá ok? Então, vamos lá ver o que ele disse que tem 3 Qs aqui, né? Eu já marquei aqui para vocês, ó. E a gente tem que identificar o que é cada um. Então, vamos lá. Os testes foram feitos em camundongos. Os pesquisadores criaram uma molécula de RNAM que contém instruções. Pessoal, esse Q aqui está apontando para moléculas de RNAM. Aqui, ó, que contém. Os pesquisadores criaram uma molécula de RNAM. Então, esse Q aqui, ó, ele está apontando para moléculas de RNAM, ok? Então aqui é um antecedente do que. Então significa que esse que, se ele tem um antecedente, está apontando para um antecedente imediatamente anterior, ele é um pronome relativo, ok? Então já temos aqui, ó. Então já eliminamos essas duas aqui que ele disse que o primeiro que é demonstrativo. A gente já elimina essas duas aqui. Então vamos para o segundo que. Diz assim: contém instruções para produzir uma molécula chamada luciferase, que é bioluminescência. Esse que aqui está iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então esse que aqui também é um pronome relativo. O que é bioluminescência? Essa molécula, uma proteína chamada luciferase. Então está apontando para esse que está apontando para o antecedente luciferase, que é uma molécula, né? Então vamos colocar aqui, ó. Seria. Então esse que aqui, ó, também é um pronome relativo, porque ele aponta para um antecedente. Tranquilo, pessoal? Então já temos 2 pronomes relativos. Então a gente já sabe que a gente já elimina essa questão A aqui, ó.
Por quê? Porque está falando que o segundo é conjunção integrante. Não é, o primeiro é pronome relativo, o segundo também. Agora vamos ver o último aqui. Aí diz assim, ó. Ou seja, quem emite luz. Quem emite luz também, pessoal, como está separado aqui por vírgula, né? E tem um ponto aqui. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que está isolada entre vírgulas e um ponto. Então, esse que também está se referindo, ou seja, que é bioluminescência. Então, ele está explicando o que é bioluminescência. Esse que aqui está, o antecedente desse que é o bioluminescência aqui, ó. Ele está explicando o que é esse bioluminescência, que emite luz, né? Então, esse aqui tem um antecedente aqui, ó. Então, também é um pronome relativo, ou seja, todos são pronomes relativos. Letra C. Próxima questão, 17. Aí diz assim, ó. A respeito dos aspectos linguísticos e estruturais do texto, julgue o item. Na linha 8. A expressão em que pode ser substituída por onde, sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto. Vamos ver, né, pessoal, se pode, né? Em que por onde na linha 8. Então, olha só, a situação ideal no desempenho de uma empresa é aquela em que os interesses financeiros coincidem com os interesses sociais e ambientais. Esse em que, pessoal, está apontando para qual antecedente? Com a situação ideal no desempenho de uma empresa é aquela em que, esse em que está apontando aqui para aquela, né? E esse aquela está apontando para a situação. Então, pessoal, situação, esse em que tudo bem, está apontando para a situação, né? Só que eu não posso substituir por onde. Não posso substituir por onde, por quê? Porque onde aponta para um local. E aquela não é um local. E situação não é um local. Ok, pessoal? Por isso que eu não posso colocar onde. Porque senão eu teria que apontar para um local. Aquela não é local. Situação também não é um local. Questão errada aqui. Então, pessoal, vamos aqui para a questão de número 18. Ele pergunta assim, ó, no subtítulo da matéria, há 3 ocorrências da palavra que. Sobre elas, pode-se afirmar que. Então, olha só. Tem esse que aqui, ó, pesquisa mostra. Esse verbo mostra é um verbo transitivo direto, ok? Então, se ele é um verbo transitivo direto e vem outra oração depois dele, então significa que esse que aqui é uma conjunção integrante. Por quê? Porque vai dar origem a uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, eu já falei, vou repetir, nas orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais, o que sempre vai ser uma conjunção integrante. Então, pesquisa mostra que os projetos de crowdfunding que fomentam atividades culturais, então esse que aqui, ó, ele tem como referente aqui, ó, o antecedente, os projetos de crowdfunding. Então ele é um pronome relativo também, porque ele tem um referente aqui, ok? Fomentam atividades artísticas e culturais são os que, esse que aqui, ó, são os projetos também. Projeto de crowdfunding. Então, se referencia a projeto de crowdfunding. Sendo assim, nós temos uma conjunção integrante, 2 pronomes relativos, ok, pessoal? Letra A é uma conjunção integrante, 2 pronomes relativos, ok, pessoal? Então, pessoal, questão 19, né? Vamos resolver aqui. Olha só. No texto classifica-se como pronome relativo que é empregado em. Então, pessoal, um talco vermelho que tisnava o nosso rosto e nossas roupas. Esse que aqui é o pronome relativo, tá? Porque esse que ele tem como antecedente um talco vermelho, ok, pessoal? Este é o gabarito. Na letra A,
é que tinha sido convidado por Paulo Tasso. Se a gente for ler o texto direitinho, vamos ler aqui, linha 2. Olha só, Brasília completa 50 anos de existência, mas pouca gente sabe que foi um dos organizadores da festa de seu primeiro aniversário. É que tinha sido convidado por Paulo Tasso. Esse que aqui é a mesma coisa que o porquê. Então isso é uma conjunção subordinada adverbial causal, tá? Que é a mesma coisa que você escrever assim, ó, é porque tinha sido convidado, né? Essa é a causa, né, dele ter sido um dos organizadores da festa, porque ele foi convidado. Então esse que aqui é uma conjunção integrante, porque ela faz parte de uma oração subordinada adverbial causal. Ok, pessoal? As conjunções integrantes, elas aparecem nas orações subordinadas adverbiais e nas orações subordinadas substantivas. O que, quando é uma oração subordinada adjetiva, esse que ele vai ser um pronome relativo. Ó, e não sabia que rumo tomar. Aí quando você fala assim, e não sabia, aqui, ó, é a oração principal, tá? Que rumo tomar é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Não sabia o quê? Que rumo tomar. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí aqui a gente tem o quê? Um talco vermelho que tisnava o nosso rosto e nossas roupas. Então, esse que aqui é um pronome relativo porque ele tem como antecedente um talco vermelho. Era tanta gente que o prefeito quase não conseguiu chegar ao palanque. Olha só, esse era tanta gente é uma oração principal, ok? E que o prefeito quase não conseguiu chegar ao palanque é oração subordinada adverbial consecutiva. Por quê? Tinha tanta gente lá no comício, na propaganda política, que o prefeito quase não conseguiu chegar no palanque, provavelmente para discursar, né? Então, essa foi a consequência. Tinha tanta gente que a consequência que o prefeito quase não conseguiu discursar, né? Então, esse que aqui é uma conjunção integrante. Esse que aqui também é uma conjunção integrante causal, por quê? Ó, que o problema é a viatura e gasolina. Esse que aqui é a mesma coisa que por quê? Vamos ler o texto aqui, tá? Não adianta superquadra sem esquina, catedral de perna fina, rebolado de menino, porque o problema é viatura e gasolina. Que o problema é viatura e gasolina. Então esse que aqui também é uma conjunção integrante no caso da oração adverbial causal, ok, pessoal? Vamos para a última questão, questão 20. Então diz assim, ó, a palavra que pode ter diferentes classificações morfológicas, de acordo com o contexto em que aparece. Das 5 ocorrências de que destacadas no texto, quantas são classificadas morfologicamente como pronome relativo? Então vamos lá, pessoal. Eu já marquei aqui, né, para a gente especificar. Este ano o Brasil enfrenta um surto de recém-nascidos com microcefalia, que é alarmante. Esse aqui é alarmante, pessoal. O que é alarmante? O que é alarmante é um surto de recém-nascidos com microcefalia. Isso aqui é alarmante. Ok, pessoal? Então esse que aqui, ó, se refere a um surto de recém-nascido com microencefalia. Então, esse que aqui, ele é um pronome relativo, ok, pessoal? Porque ele tem um referente, um antecedente que é referente dele. Qual é esse antecedente? Esse que se refere a surto de recém-nascido com microencefalia. Então, esse aqui é o pronome relativo, achamos um. Ao que tudo indica, essa epidemia está relacionada a um vírus emergente, o Zika vírus, que está espalhando rapidamente pelo país. Está relacionado a um vírus emergente, o Zika vírus. Então aqui o referente aqui, ó,
do Zika vírus. Então ele tem um referente também. Aqui a gente já tem um outro pronome relativo aqui, ó. Esse que, ok, pessoal? Continuando, mais um pronome relativo. Então vamos aqui, ó. A microencefalia é uma malformação incurável que causa redução no volume cerebral. Então aqui, pessoal, esse que também é um pronome relativo, porque ele está se referindo a malformação incurável. Então ele tem um antecedente aqui. Malformação incurável. Pronome relativo também. Já temos 3 pronomes relativos. Vamos analisar mais um aqui, ó. Com a ajuda da Organização Mundial da Saúde, do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que se preocupa com uma eventual contaminação, então esse que ele tem como antecedente, né, o referente dele é esse CDC. Então, pronome relativo também, ok, pessoal? Achamos 4 pronomes relativos. Vamos ver o último. Olha só. Isso não só seria uma oportunidade única para os cientistas brasileiros, pois o mecanismo de ação do vírus é ainda desconhecido, como permitiria que o governo investisse. Olha só, pessoal. Permitiria é a oração principal. Permitiria o quê? Permitiria é um verbo transitivo direto. Ó, que o governo investisse em soluções definitivas, essa parte aqui todinha, isso aqui é o que? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto aqui, ok, pessoal? Então temos 4 pronomes relativos e esse que aqui é uma conjunção integrante porque ele faz parte de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então temos 4 pronomes relativos. Tranquilo, pessoal? Com isso nós encerramos nossa aula. Deixe seu like, compartilhe e inscrevam-se no canal e ativem as notificações para as próximas aulas. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.